A autoavaliação do Rogério Ceni acerca do seu trabalho acaba se tornando ainda mais preocupante por ser muito desconectado com a realidade. Fala pessoal, sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. Falar um pouco sobre esse trabalho do Rogério Ceni. Um ponto que é importante que a gente tem que falar, que o Rogério Ceni ele não é o único culpado. Inclusive isso vai ficar um papo para o próximo vídeo. Atribuir todos os erros do Flamengo ao Rogério Ceni é injusto e desconhecimento. Erros táticos acerca do seu time dentro dos 90 minutos, opções técnicas, sim, isso são as atribuições do técnico. Mas os erros do Flamengo, que também acabam culminando na escolha do nome do Rogério Ceni, vêm de outros. Então tem muitos erros de terceiros e até mesmo de jogadores, porque a gente tem que lembrar, técnico cria as soluções, o jogador executa. Se o jogador executar errado, a culpa não é do técnico. Mas óbvio, se o jogador estiver executando errado por um condicionamento, por uma ordem do técnico, aí a solução desse técnico é ruim. Pedido rápido, like e inscrição para quem ainda não está inscrito. Valeu, conto com a força e com o apoio de vocês. Fica bem claro e evidente o problema de autoanálise do Rogério Ceni acerca do seu time, acerca do seu trabalho à frente do Flamengo. Na coletiva, ele falou muitas coisas que não condizem, que são completamente desconectadas com a realidade que propriamente aconteceu na partida. Antes de eu mostrar para vocês algumas ocasiões dessa derrota do Flamengo sobre o Fluminense, tem um ponto que a gente também tem que observar que demonstra ser a realidade. O Rogério Ceni não se preparou para as coisas darem errado no Flamengo. Ficou claro que ele tinha um plano que era copiar o Flamengo de 2019, tentar simular, emular, rememorizar os jogadores o conceito tático de 2019, apesar que, da minha interpretação, eu achar que o Rogério Ceni ainda não tem a capacidade de reproduzir aquilo que o Flamengo fez em 2019. Uma coisa é posicionar os caras dentro de campo como em 2019, outra coisa é trazer os conceitos, as convicções, que são ideias ímpares de um treinador, no caso do Jorge Jesus. Mas fica claro que o Rogério Ceni, a partir do momento que ele precisa de uma adversidade, que ele precisa mexer, seja taticamente ou em até substituições, tirar um jogador, ele não consegue pensar numa outra ideia. Então é aquilo que a gente fala, ele tem uma ideia que é um plano A, que é a cópia, que é tentar, em aspas, ser o dublê do Jorge Jesus. Mas a partir do momento que ele precisa iniciar o plano B, pelas circunstâncias, pela competência do adversário, ele não consegue, ele acaba atrapalhando tudo. Passada rápida taticamente no jogo de ontem. Como a gente observa, foi um Everton Ribeiro muitas das vezes entrando próximo com o Bruno Henrique e o Gabigol flutuando já pelo lado direito. Então aquele torcedor que tinha aquela dúvida do Gabigol trabalhando um pouco mais pelo lado direito para flutuar, essa dúvida já foi encerrada, porque ele é capaz de fazer isso e o Rogério Ceni fez o Gabigol trabalhar dessa forma, flutuando mas de uma forma mais externa e até trocando de muita posição com o Everton Ribeiro. Inclusive, na última oportunidade do Gabigol, logo após esse lance, ele foi substituído, foi um Gabigol atuando pelo lado direito bem aberto, faz a finalização, ao lado dele é o Everton Ribeiro, mais por dentro, na meia-lua, o Arrascaeta, que flutuou, e pelo lado esquerdo o Bruno Henrique. Então, os quatro jogadores mais à frente, mas trocando, invertindo essa ordem meio que lógica do Everton Ribeiro pela direita, Gabigol mais por dentro. Tava o Everton Ribeiro mais por dentro e o Gabigol pela direita até no período de finalização. E aquilo que eu falei anteriormente acabou se confirmando mais uma vez, que é o Rogério Ceni fazendo trapalhada para tentar consertar ou iniciar um plano B, que na minha opinião ele não existe. Ele tira o Gabigol, coloca o Pedro, tira o Natan e coloca o Diego. Na lógica, o que o Rogério Ceni fez? Traz o Arão para a linha defensiva, primeira improvisação, coloca Diego como uma saída de primeiro volante, uma forma em aspas mais ofensivo, mas é a segunda improvisação. O Diego até entrou bem, mas é uma improvisação, isso é um fato. O Gerson acaba, em aspas, sendo engolido pelo Diego, porque o Diego é um condutor de bola, então o Diego não é um passador, ele não vai passar para o Gerson, ele vai conduzir a bola e vai levar para a mesma faixa do campo do que o Gerson, então acaba engolindo o Gerson. E o pior, lá na frente, ele tira o jogador que estava atuando pelo lado direito, comprovado em vários lances importantes do Flamengo na organização ofensiva, coloca o Pedro e pelo lado direito acaba ficando sem ninguém, porque o Everton Ribeiro não estava jogando aberto pelo lado direito. Apesar da jogada do gol do Flamengo ter sido o Everton Ribeiro atuando pelo lado direito, levando profundidade, fazendo cruzamento, isso foi um lance atípico, porque quem fazia a profundidade pelo lado direito é o Isla e muitos desses momentos era o Gabigol. Então acabou o Flamengo ficando muito torto, capenga pelo lado direito e exclusivamente tendo profundidade pelo lado esquerdo com o Bruno Henrique. A profundidade pelo lado direito, ela ficou unicamente e exclusivamente com o Isla. Na questão lógica, o Rogério Ceni deveria ter tirado então o Everton Ribeiro e colocava os três atacantes, uma vez que ele quisesse ter o Pedro como homem de referência e jogadores para flutuar próximo ao último terço e jogando atrás dele, o que estava já acontecendo, era o Arrascaeta. Então acaba sendo um Rogério Ceni que vai transformando o Flamengo meio que num Frankenstein durante a partida, porque ele tenta achar, construir, reconstruir com um plano B, mas ele acaba desfacelando e desconfigurando toda a sua ideia original, que é, em aspas, copiar o Flamengo
Flamengo de 2019. Então o Rogério Ceni acaba tentando copiar o Flamengo de 2019, mas tem como resultado quase um Flamengo de 2005, completamente desorganizado dentro de campo. Toda essa desconfiguração que eu falei acaba ocasionando o quê? 35 minutos do segundo tempo, o Flamengo está completamente já desorganizado no seu período defensivo. O Fluminense, por incompetência e, claro, por fragilidade, que prova o Fluminense nesse campeonato desde a saída do Odair Helma, ele já poderia ter matado o jogo, já poderia ter virado o placar, mas não conseguiu. Acabou que, fatalmente, por um erro ocasional do Felipe Luiz, o Fluminense conseguiu construir o placar. Mas olha que Flamengo completamente desorganizado, com o Pedro na linha central, o Everton Ribeiro pelo lado esquerdo, fazendo a composição defensiva com o Diego, e aqui o Arão como... Olha que desordem do Flamengo, completamente desordem num período de transição defensiva. Então, com todos esses exemplos e dificuldades que o Flamengo tem demonstrado, sobretudo contra adversários que fazem uma marcação em bloco médio, baixo, Rogério Ceni não estava preparado para a adversidade. Agora, surpreende alguém ao Rogério Ceni não estar preparado para a adversidade? Qual o contexto do que ele estava no Fortaleza, com o qual ele conseguiu se destacar, e qual o contexto que exige o Flamengo? São bem diferentes. Por isso que o Rogério Ceni ele não pode ser acusado como o único culpado. Os erros do Flamengo na temporada de 2020, eles passam por Bap, eles passam por Marcos Braz, eles passam por Landim, eles passam também por alguns jogadores e, claro, pelos treinadores, pelo Domi, pelo Rogério Ceni e até mesmo pela escolha de saída do Jorge Jesus. Mas o Flamengo não soube se administrar, mas isso vai ser um papo, pessoal, para o próximo vídeo. O Rogério Ceni precisa ter novas ideias, precisa ter novas escolhas, porque se ele ficar repetindo esse tal tempo que todos os técnicos pedem e precisam ou não, ele não será capaz de ter. Pessoal, eu encerro o vídeo por aqui. Mais uma vez agradeço a companhia, um forte abraço a todos e tchau, tchau.